Eu já era cliente da Holder e até agradecer aqui publicamente o Augusto, porque muito dessa noção de gestão financeira mesmo, de entender os números, foi através deles, né? Tanto do Augusto quanto do Rafael, que quando eu virei cliente da Holder, né? Eles me apresentaram realmente todos os cenários de como que tem que ser feita a gestão financeira do negócio. E eu não sei se ele lembra disso, mas o Augusto me falou assim, Caio, separa esses dois negócios. Separa, analisa separado, para você ter o resultado operacional separado de cada um. Isso já tem, sei lá, 5 anos, quase 5 anos, 4 anos e meio, né? quase 5 anos. Então eu comecei a entender disso, né? Entender gestão financeira, comecei a saber analisar um resultado operacional. E antes disso, né, até te respondendo, falou assim, cara, mas o que foi que tu percebeu que o negócio estava dando errado? Eu falei, cara, prejuízo. As coisas estavam começando na própria Pump, que tava dando, sempre deu certo, né, graças a Deus, mas na própria Pump, o resultado da Pump tava começando a baixar muito. O resultado do lucro baixando, e eu não entendia. Aí eu desconfiei, eu falei, cara, deve ser o açaí que tá puxando. Por quê? Qual que é o grande número que todo empresário sabe? É o faturamento. E faturamento não é lucro. Faturamento não é lucro. Mas até naquele momento eu sabia que o faturamento do açaí era muito baixo. Tá? Hoje era metade do que a gente tem na média hoje. Então eu já estava preocupado, então eu comecei a separar, Augusto. Eu falei, não, deixa eu separar aqui e vamos ver como é que tá cada operação. E eu fui perceber, eu já estava com 2 lojas do Açaí Pump, ainda consegui fazer essa proeza ainda de expandir alguma coisa que estava dando errado. Mas eu comecei a ver que estava dando quase 10 mil reais de prejuízo. Era mensal. Águas Claras e Asa Norte, né? Águas Claras e Asa Norte. Então tava dando quase 10 mil reais de prejuízo mensal a operação do açaí. Aí, junto com outras coisas, né? Eu percebia também que alguma coisa que, cara, eu ficava maluco quando eu ficava pensando nisso. Que era, cara, por que uma pessoa vem aqui no Açaí Pump e não vai em outro açaí? Eu não sabia responder. Acho que todo empresário tem que saber se perguntar isso. Por que uma pessoa vai no seu negócio e não no concorrente? Qual que é o seu grande diferencial? O que faz a sua marca ser melhor, ser mais rápida, ser mais eficiente do que a concorrência? Então, ser mais atraente, né? Eu comecei a me fazer essa pergunta e eu não consegui responder. Então, junto com o prejuízo, né? Aí eu falei, não, eu tenho que mudar esse negócio. Não dá pra continuar assim, realmente levando prejuízo, com a marca que não era inovadora. E eu sou uma pessoa que, cara, eu busco sempre estar à frente, né? Criando coisas novas. Naquele momento eu vi, não, eu tenho que mudar isso. E Augusto, foi num sábado de manhã, eu lembro, eu tava fechando a DRE, no sábado de manhã, dando prejuízo de novo, cara, já sei lá, já tinha uns 3, 4 meses já que tava dando prejuízo direto, aí, cedinho, cara, era, acho que coisa de 8 horas da manhã ou antes disso, não tinha chegado ninguém ainda no sábado, lá no escritório e tal, aí eu pensando, falei, caraca, já era, vou fechar esse negócio e tal, mas eu pensei lá no fundo, eu falei, cara, vou fechar o Açaí Pump, mas eu vou abrir outro negócio de açaí totalmente diferente, com todo o know-how que eu já tinha de varejo, de tendência, de estudo de mercado, que eu tava dentro do mercado de açaí, querendo ou não, do que eu via que tava dando certo, né? Aí o meu gerente chegou, o Leandro, na época, ele chegou lá no escritório, na hora que ele abriu a porta, eu falei assim, Leandro, vamos fechar o açaí. Desse jeito. Aí ele, o quê? Ele, bom dia! Caraca, não, cara, o que foi, cara? Como assim e tal? Eu falei, não, calma, mas a gente vai abrir outra marca. Ele falou, cara, tu tá louco. Eu lembrei ele e a Nilra, né? Eles estavam lá também no sábado, lá no administrativo. Falou, cara, tu é louco, não faz sentido, como assim? O Açaí Pump já é consolidado, o negócio já tá rodando bem, né, na cabeça deles, né? Tá rodando bem e tal, já tem clientela e tal. Eu falei, não, cara, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que realmente tenha escala. E no modelo antigo você abria sempre uma loja do açaí junto com a da Pump Suplementos, né? Era algo que você tinha em mente mesmo de fazer as 2 lojas juntas? A primeira loja do açaí foi junto com a Pump. Aí, quando eu fui buscar uma loja da Pump em Águas Claras, aí... Na época eu busquei alguma loja que tivessem, algum espaço que tivessem 2 lojas, uma do lado da outra. Mas naquela época foi, sei lá, por achar que aquilo lá era um diferencial, às vezes, pra região, entendeu? Ou que agregaria pra Pump ou pro açaí. Entendi. E eu fui percebendo que não, sabe? Não é um potencializador de faturamento, não. O açaí, teoricamente, não é um upsell pra Pump, né? Exato. Igual a gente faz muito para, né, contabilidade BPO, por exemplo, né? Teoricamente, um complementa o outro, mas já no caso do açaí, você viu que não, açaí e suplementos são coisas totalmente diferentes, né? Então... O cliente do açaí não necessariamente toma suplemento, talvez o cliente do suplemento possa até tomar mais açaí, mas eu falo de ticket, né? Quantidade de tickets que você tem numa loja de suplemento diários e numa loja de açaí. Entra muito menos gente numa loja de suplemento do que de açaí.
Exatamente. Então acaba que não dá pra você abrir uma loja de açaí do lado de suplemento esperando que a loja de suplemento possa aumentar o faturamento do açaí, porque não vai. Então assim, cara, não vai nada, Caio. Não, aumenta, mas muito pouco, é irrisório. Não é por isso que você tem que tomar essa decisão. Não faz sentido você ter Não. essa estrutura para esse crescimento que não acompanha, né? Exato. O seu esforço. Não faz sentido. Diferente, às vezes, sei lá, de alguma boa academia, que também não é qualquer academia, ou até de supermercado, grande rede de farmácia. Isso sim traz movimento. Traz passante, né, na região. Então, isso sim potencializa. Foi até um aprendizado depois, mais pra frente, eu tive com o pessoal da Y Consultoria, né, que a gente fez um trabalho de um estudo de geomarketing, depois pra entender as regiões, daqui a pouco eu falo sobre isso. Pra entender as regiões e tal, a gente viu quais eram os fatores, né, que potencializavam o faturamento.